Capítulo 17. Referências: o tecido da vida. A mente do homem estendida para absorver uma nova ideia nunca volta às suas dimensões originais. Oliver Wendell Holmes. Parado no convés de voo, o jovem tenente observou um avião escapar ao controle no momento em que pousava no porta-aviões, uma asa atingindo e quase cortando ao meio um homem, a poucos metros de distância. A única coisa que o impediu através do horror do momento foi a voz trovejante de seu comandante a gritar: "Alguém pegue uma vassoura e varra essas entranhas do convés." Não havia tempo para pensar. Ele teve de reagir no mesmo instante. Junto de seus companheiros, o jovem tenente removeu os restos mortais do marinheiro da pista de pouso. Naquele instante, o jovem de 19 anos chamado George Bush não tinha opção, a não ser aprender a lidar com a carnificina da guerra. Seria uma lembrança que ele repetiria muitas vezes, para descrever o choque da morte violenta e a necessidade de ser capaz de reagir. Outra experiência que moldou sua vida foi uma missão de bombardeio que realizou não muito depois da tragédia no convés do porta-aviões. Foi enviado para bombardear uma torre de rádio numa pequena ilha no Pacífico Sul. Shishijima era um campo de prisioneiros de guerra dirigido por um infame oficial japonês, Matoba. Bush e sua tripulação sabiam que ele cometera brutais crimes de guerra contra os prisioneiros, atrocidades indescritíveis, como retalhar alguns homens e pôr pedaços de sua carne na sopa que era servida aos outros prisioneiros, e lhes dizer depois que haviam comido carne humana. Ao se aproximar do alvo, o jovem George Bush estava absolutamente determinado a isolar aquele lunático, pela destruição de seu único instrumento de comunicação, a torre de rádio. No momento em que começou a descer, foi atingido pelo fogo inimigo. A fumaça encheu a cabine, mas ele ainda queria cumprir sua missão. Nos segundos finais, conseguiu lançar a bomba e destruiu a torre. No instante seguinte, deu ordens para os homens saltarem de paraquedas. Virou o avião para o mar, e quando chegou sua vez de saltar, as coisas não aconteceram conforme o planejado. Seu corpo bateu na cauda do avião, rasgando uma parte do paraquedas, e provocando uma escoriação na cabeça. O paraquedas avariado ainda funcionou parcialmente. Pouco antes de atingir a água, conseguiu se desvencilhar. Lutou desesperado, procurou por sua balsa. Encontrou-a, mas descobriu, ao subir, que os recipientes com água e alimento haviam sido destruídos pelo impacto com a cauda do avião. Para agravar a situação, a correnteza começou a arrastá-lo para a ilha que acabará de bombardear. Pode imaginar o que fariam com ele? Seu medo aumentou à medida que a balsa se aproximava da praia. E, de repente, percebeu alguma coisa na água. A princípio, pensou que fosse imaginação sua, mas depois concluiu que era mesmo um periscópio. Estava prestes a se tornar um prisioneiro dos japoneses. Mas quando o enorme submarino aflorou à sua frente, constatou que era o Finback, um submarino americano. Foi resgatado, mas logo teve de enfrentar outro perigo. Depois de recolher Bush, o Finback teve de mergulhar apressado, pois navios inimigos se aproximaram, lançando cargas de profundidade. O submarino só podia mergulhar e permanecer parado em silêncio total. Só restava à tripulação apelar para sua fé e rezar para que os explosivos não atingissem o Finback. George Bush não apenas sobreviveu a essa experiência, mas também realizou muitas outras missões de bombardeio bem-sucedidas. Voltou aos Estados Unidos como um herói de guerra. Disse mais tarde que seus dias no submarino estiveram entre os mais importantes de sua vida, uma ocasião em que começou a pensar sobre seu destino, sobre quem era e por que viera a este mundo. Que papel essas experiências desempenharam na formação do caráter, identidade e destino de George Bush? Sem qualquer dúvida, tornaram-se o tecido do qual muitos de seus valores e suas convicções fundamentais foram recortados, o tecido a que chamo de experiências de referência. Tais experiências seriam parte do que o guiaria mais de 40 anos depois a se tornar presidente dos Estados Unidos. Também ajudaram a moldar suas convicções e o senso de certeza de que os bons devem enfrentar o mal. Proporcionaram-lhe um senso de confiança, de que se estivesse disposto a se empenhar ao máximo,
e não desistisse, alcançaria os resultados que desejava, contra todas as probabilidades. Como você acha que essas referências moldaram suas ações quase 5 décadas depois, ao sentar no gabinete oval, avaliando sua reação à invasão do Kuwait, uma nação amiga, pelas tropas de Saddam Hussein, sem qualquer provocação? Se queremos compreender por que as pessoas fazem o que fazem, um exame das experiências de referência mais significativas e de maior impacto de suas vidas vai com certeza nos oferecer algumas pistas. As referências, o quinto elemento do sistema central de uma pessoa, fornecem a essência, os próprios fundamentos, de nossas convicções, regras e valores. Constituem a argila com a qual é moldado o sistema central. Não resta a menor dúvida de que uma pessoa que experimentou e triunfou sobre uma tremenda adversidade tem fortes referências para desenvolver um nível sistemático de confiança, uma convicção ou fé em si mesmas e nos outros, e a capacidade de superar os desafios. Quanto maior a quantidade e qualidade de nossas referências, maior nosso nível potencial de opções. Mais quantidade e qualidade de referências nos permitem avaliar com mais eficácia o que as coisas significam e o que podemos fazer. Falei em potencial de opções porque as referências podem nos proporcionar os ingredientes básicos de nossas convicções, mas muitas vezes deixamos de organizá-las por meios que nos fortaleçam. Por exemplo, um jovem pode demonstrar uma tremenda confiança e habilidade num campo de futebol americano, mas quando entra na aula de história não consegue invocar o mesmo senso de certeza que o ajudaria a explorar ao máximo seu potencial, como faz quando enfrenta os adversários durante uma partida. Se tratasse o esporte com a mesma atitude de derrota e dúvida com que pensa na aula de inglês, seria um péssimo jogador. O que determina quais das nossas referências usamos? É evidente que o estado emocional terá um impacto radical em que arquivos, isto é, lembranças, emoções, sentimentos e sensações acumuladas, estarão disponíveis. Quando nos encontramos num estado de medo, apenas as referências que associamos a tais sensações no passado parecem aflorar na mente, e nos descobrimos num círculo vicioso, medo levando a referência de medo levando a medo multiplicado. Se nos sentimos magoados por alguém, tendemos a abrir o arquivo e recordar todas as outras experiências em que essa pessoa nos magoou, em vez de mudar o estado pela recordação do que a pessoa realmente sente por nós, pela recordação das ocasiões em que demonstrou todo o seu amor. Portanto, o nosso estado vai determinar o quanto desse tecido se torna disponível para a criação de uma vida de qualidade. Além do estado, outro fator é ter um sistema de referências ampliado, que possa acrescentar ao nível de compreensão do que é possível, e do que somos capazes, não importa os desafios que possam surgir. Não pode haver a menor dúvida de que as referências constituem um dos elementos mais importantes no processo de tomada de decisão. Com toda certeza, moldarão não apenas o que fazemos, mas também como sentimos, e quem nos tornamos. Compare as experiências de referências de Saddam Hussein com as de George Bush. Sabemos que o pai de Saddam o espancava, que o tio lhe ensinou a acalentar ressentimento e ódio contra os colonizadores ingleses. Enquanto Bush era recompensado por seu heroísmo, os modelos de Saddam foram aqueles que aprenderam a controlar os outros pelo assassinato e propaganda. Ao longo de um período entre 15 e 20 anos, Saddam tentou várias vezes derrubar o líder do Iraque, matando qualquer um que se interpusesse em seu caminho. Em decorrência, ele não percebeu os reveses, por mais sangrentos que foram, como fracasso, passou a acreditar que, a longo prazo, sempre teria êxito. Essa é uma convicção, diga-se de passagem, que lhe permitiu prevalecer depois da derrota na Guerra do Golfo Pérsico. Aos 42 anos de idade, ele já eliminara seus oponentes e assumirá o controle do Iraque. Para muitos, Saddam é um monstro, e as pessoas se espantam com frequência como os iraquianos puderam apoiá-lo. A resposta é que os iraquianos consideraram Saddam Hussein como o homem que ajudou a mudar a situação em seu país, melhorou o nível de habitação, educação e assim por diante. Para os iraquianos, ele é um herói. Além do mais, todos os iraquianos foram ensinados, desde os 4 ou 5 anos de idade, que ele era um herói. Sua imagem era exibida por toda parte, e o povo via apenas o seu melhor lado na televisão, controlada pelo Estado.
Saddam Hussein tornou-se um assassino apenas por causa das referências de ser maltratado quando criança? Longe disso. Muitas pessoas saíram de experiências de referência similares como seres humanos compadecidos e sensíveis, jamais permitindo, por causa de sua dor, que qualquer um ao seu redor fosse maltratado da mesma maneira. Muitas dessas pessoas empenham-se em ajudar aos outros. Alguém que estivesse no mesmo porta-aviões de George Bush e ficasse arrasado pela morte do amigo, poderia usar isso como uma referência para a convicção de que a vida não vale a pena, ou que a guerra nunca é justificada. Pode apostar que sim. Repito, não são as referências, mas sim a maneira como as interpretamos, a maneira como as organizamos, que determinam nossas convicções. Que referências desempenham um papel maior nas experiências de nossa vida? Tudo depende daquilo que nos reforçam. Saddam Hussein foi recompensado por abrir um caminho de assassinato e destruição, até assumir a liderança de seu país. George Bush foi reforçado constantemente por seu foco em fazer a coisa certa, contribuindo e ajudando aos necessitados. Esses reforços ajudaram a criar fundações para os destinos muito diferentes das vidas desses homens. O que são referências? Referências são todas as experiências de sua vida que você registrou no sistema nervoso, tudo que já viu, ouviu, tocou, provou ou cheirou, guardadas no gigantesco arquivo que é o seu cérebro. Algumas referências são captadas de forma consciente, outras inconscientemente. Algumas resultam de experiências pessoais, outras consistem em informações que recebeu de terceiros, e todas as suas referências, como toda a experiência humana, tornam-se um tanto distorcidas, apagadas e generalizadas, à medida que as registra no sistema nervoso. Na verdade, você tem referências também para coisas que nunca aconteceram, tudo o que já imaginou em sua mente ficou arquivado no cérebro como uma memória. Muitas dessas referências são organizadas para apoiar convicções, e como você aprendeu no capítulo 4, uma convicção é apenas um sentimento de certeza sobre o que algo significa. Se você acredita que é inteligente, isso acontece porque ativou determinadas referências para apoiar esse sentimento de certeza. Talvez tenha a experiência de enfrentar com sucesso desafios mentais, como ser aprovado num teste, ou se mostrar um competente executivo. Todas essas experiências de referência atuam como pernas de mesa para apoiar a ideia, ou tampo da mesa, de que você é inteligente. Temos referências suficientes dentro de nós para apoiar qualquer ideia que quisermos, de que somos confiantes ou fracos, altruístas ou egoístas. O importante é expandir as referências disponíveis em sua vida. Procure conscientemente as experiências que expandem o senso de quem você é e do que é capaz, além de organizar as referências por meios fortalecedores. O conhecimento do mundo só pode ser adquirido no mundo, não dentro de um armário. Lord Chesterfield. Não faz muito tempo, ouvi a história de um homem que encontrou $35.000 dentro de uma bolsa caída na rua. Procurou a proprietária e devolveu o dinheiro. Todos queriam lhe dar os parabéns, mas ele se esquivou aos repórteres, recusou-se a permitir que o filmassem. Insistiu, obstinado, que a devolução do dinheiro era a única coisa certa que podia fazer. Os $35.000 eram as economias da vida inteira de uma mulher de 68 anos. Com esse ato, ele salvou a mulher de terríveis dificuldades, mas mesmo assim se recusou a aceitar o crédito. Por quê? É evidente que as referências do passado ajudaram a desenvolver uma convicção de que aceitar crédito por fazer a coisa certa seria totalmente inadmissível. Não decidiu evitar o reconhecimento por capricho, tinha um senso de certeza que apenas as referências de sua vida podiam criar. Pense em suas referências, tanto as que considera boas quanto as ruins, como se fossem um gigantesco rolo de tecido, feito com suas experiências. Com os outros elementos do sistema central, seu estado, perguntas, valores e convicções, você corta um padrão desse tecido, que lhe permite tomar decisões sobre o que fazer com sua vida. Você possui suprimento inesgotável de referências, que podem ser projetadas do modo como desejar. E aumenta esse suprimento a cada dia. Uma medida importante da inteligência de uma pessoa é a maneira pela qual usa seu tecido de referências.
faz uma cortina para se esconder por trás, ou recorta um tapete mágico que o levará a alturas incomparáveis. Escava conscientemente as experiências de sua vida e desenterra as lembranças que mais o fortalecem numa base sistemática. Como você aprendeu no capítulo 4, provavelmente uma das coisas mais valiosas que as referências podem fazer por nós é proporcionar um sentimento de certeza. Sem as referências, levaríamos a vida em medo e dúvida, não seríamos capazes de funcionar. Não ficaria perturbado se esse livro de repente levantasse, flutuasse para longe e tornasse a pousar a 2 metros de distância? O único motivo para sentir algum medo é o fato de não ter referências para isso. Não tem a menor ideia de como interpretar o significado. Por que um bebê estende a mão para um cinzeiro sujo, tira uma ponta de cigarro e mastiga? Não é pela ausência de referências que lhe digam que isso não é bom para ele? Alguns adultos, é claro, ainda não descobriram isso. Perguntarei outra vez, como você usa suas referências? Interpreta-as conscientemente por meios que o fortalecem, por meios que apoiam a realização de seus objetivos? Ou seu cérebro projeta automaticamente as experiências individuais em que não contou com qualquer apoio, e desenvolve convicções como todo mundo está contra mim, ou sou derrubado cada vez que tento alguma coisa, ou não mereço ser amado? A maneira pela qual usamos nossas referências determinará como nos sentimos, porque a definição se algo é bom ou ruim baseia-se em nossas comparações. Quando uma executiva entra num quarto de hotel, a avaliação se o quarto é acolhedor baseia-se em suas referências passadas. Garanto que se você pegar alguém da Europa Oriental e hospedar no motel mais simples dos Estados Unidos, vai descobrir que a pessoa ficará emocionada, achando que são acomodações de primeira classe. Às vezes perdemos a perspectiva de que bom e mal baseiam-se apenas em nossas referências. O seminário Encontro com o Destino é um dos meus ambientes prediletos de aprendizado, porque me permite perceber, de uma forma sistemática, como as referências das pessoas são usadas para moldar seu comportamento. Como parte do questionário detalhado que os participantes preenchem antes do seminário, eles devem indicar 5 experiências que acham que moldaram o resto de suas vidas. O que fazem, nesse momento, é partilhar comigo algumas de suas referências mais poderosas, e sempre me espanta constatar quantos significados diferentes extraem das mesmas referências. Algumas pessoas foram estupradas, abusadas sexualmente, abandonadas. Algumas vieram de lares desfeitos ou empobrecidos. Algumas interpretam essas experiências de uma maneira que as ajuda a formar a convicção de que não vale a pena viver sua vida, enquanto outras as usam para se motivarem a estudar, expandir, crescer, partilhar e ser mais sensível. É verdade que Saddam Hussein foi maltratado quando era criança, mas o mesmo aconteceu com Oprah Winfrey. Eis uma mulher que foi estuprada e violentamente maltratada na juventude, e hoje comove milhões de vidas, todos os dias, com seu programa de televisão. Pelo simples fato de partilhar suas experiências, ajudou pessoas a curarem alguns ferimentos do passado. Milhões de americanos se sentem ligados a Oprah porque sabem que ela compreende, isto é, tem referências de dor, assim como eles. Nós nos elevamos pelo pensamento, subimos apoiados na visão de nós mesmos. Horizon Zet Marden. As referências não se limitam à experiência concreta. Sua própria imaginação é uma fonte de referências. Lembra de Roger Bannister e da milha em 4 minutos? Ninguém acreditava que fosse fisicamente possível para os seres humanos correrem a milha em menos de 4 minutos, mas ele criou seu próprio senso de certeza, por meio de referências imaginadas. Visualizou-se muitas e muitas vezes a quebrar a barreira da milha em 4 minutos, ouvindo e sentindo, até que adquiriu tantas pernas de referência que teve certeza de que seria bem-sucedido, assim como outras pessoas tinham certeza de que isso era impossível. Precisamos lembrar que a imaginação é 10 vezes mais potente do que a força de vontade. Como foi capaz de usar a imaginação como as pernas sustentando o tampo da mesa da certeza, Bannister também foi capaz de produzir um resultado inédito ao longo da história humana. A imaginação desencadeada nos proporciona um senso de certeza e uma visão que se projetam muito além das limitações do passado.
O Sr. Aki Morita me enviou seu livro, Made in Japan. O Sr. Morita é o cofundador da Sony Corporation e um homem extraordinariamente brilhante. O destino da Sony, como de qualquer indivíduo, é o resultado de uma série de decisões. No livro, Morita revela que uma das decisões mais difíceis e importantes que já tomou foi a de recusar uma oferta da Bulova Corporation para comprar 100 mil de seus novos rádios transistorizados, numa época em que a companhia não conseguia distribuir sequer 10 mil unidades por mês. A quantia oferecida era 10 vezes mais do que sua companhia valia na ocasião, mas mesmo assim, depois de profunda consideração, ele rejeitou o negócio. Por quê? Apenas porque a Bulova queria pôr seu próprio nome no rádio. Ele compreendeu que, a curto prazo, a aceitação permitiria à sua companhia dar um salto enorme, mas estaria projetando o nome da Bulova, não o da Sony. Os executivos da Bulova não queriam acreditar que ele recusará. Morita declarou-lhes: daqui a 50 anos o nome da minha companhia será tão grande quanto o de vocês, e sei que o rádio que criei vai nos ajudar a desenvolver esse nome. Os sócios de Morita, é claro, acharam que ele enlouquecera. Como ele foi capaz de criar esse senso de certeza, que lhe permitiu rejeitar uma oferta tão atraente e lucrativa? Imaginou com intensidade o futuro de sua companhia e criou referências que ainda não existiam. Dirigiu o foco e visualizou os objetivos com clareza, e depois acrescentou o apoio de uma fé absoluta e ativa. Hoje, a Sony Corporation não apenas é uma líder na indústria eletrônica, movimentando 27 bilhões de dólares por ano, mas também diversificou suas atividades para outras indústrias, como a produção de filmes, adquirindo a Columbia e a TriStar Pictures, e a música, adquirindo a CBS Records e a Columbia House, e é famosa por sua qualidade no mundo inteiro. Com fé, você pode insistir em sua visão mesmo diante do aparente fracasso. O que aconteceria se Thomas Edison desistisse depois de sua primeira tentativa fracassada de fazer a lâmpada elétrica? Ou depois da 100ª tentativa? Para a sorte de todos nós, ele persistiu além de milhares de tentativas. Podia considerar cada experiência como uma referência para apoiar a convicção de que sua invenção não era viável. Em vez disso, optou por usar cada tentativa malograda como uma referência para a convicção de que estava cada vez mais próximo da solução. Lembre-se, não siga para o passado usando o espelho retrovisor como um guia. Você quer aprender com o passado, não viver nele, focalize as coisas que o fortalecem. Ler é alimentar a mente. Você nem mesmo está limitado às suas experiências pessoais como referências. Pode tomar emprestadas as referências de outras pessoas. Ainda jovem, optei por focalizar aqueles que conseguiram, aqueles que tiveram êxito, contribuíram e causavam um grande impacto na vida das pessoas. Dediquei-me a ler biografias de pessoas vitoriosas, e aprendi que, independentemente de suas origens ou condições, quando se apegavam a seu senso de certeza, e contribuíam de uma forma sistemática, o sucesso acabava chegando. Usei as referências dessas pessoas como minhas, formando a convicção básica de que podia moldar meu destino. Lembra do meu amigo Capitão Gerald Coffey, que foi prisioneiro de guerra no Vietnã por mais de 7 anos? Ele passou uma grande parte desse tempo em confinamento solitário. Uma das coisas que lhe permitiu preservar a sanidade, quando o mundo exterior não proporcionava referências para alegria, foi se virar para seu rico mundo interior. Quando criança, memorizara vários poemas e histórias, que repetia para si mesmo, a fim de criar um ambiente diferente do que tinha de suportar dia a dia. Você não precisa entrar em confinamento solitário para descobrir a beleza e o poder de cultivar uma arca do tesouro abundante de memórias e referências imaginadas. Como pode encher essa arca? Explore a riqueza da literatura, história, mitos, poesia e música. Leia livros, assista a filmes, compareça a seminários, converse com pessoas e tenha ideias novas. Todas as referências têm poder, e você nunca sabe qual delas pode mudar toda a sua vida. O poder de ler um grande livro é começar a pensar como o autor. Durante aqueles momentos mágicos em que se encontra na floresta de Arden, você é William Shakespeare, ao naufragar na Ilha do Tesouro,
é Robert Louis Stevenson, ao comungar com a natureza em Walden Pond, é Henry David Thoreau. Começa a pensar como eles pensam, sentir como eles sentem e usar a imaginação como eles o fariam. As referências deles tornam-se suas, e você continua a mantê-las por muito tempo depois de virar a última página. Esse é o poder da literatura, de uma boa peça de teatro, da música. É por isso que queremos constantemente expandir nossas referências. Houve um tempo em que eu achava que ir ao teatro era uma perda de tempo. Por quê? Porque as únicas peças que assisti até então eram mal representadas, com um ritmo lento demais. Mas um dia Beck e eu resolvemos assistir ao musical Os Miseráveis. Nunca vi, li ou ouvi algo que me comovesse tão fundo. Desde então, tornei-me um viciado no bom teatro, e uma das prioridades em todas as nossas visitas à cidade de Nova York é assistir a uma boa peça. A imaginação é mais importante do que o conhecimento. Albert Einstein. Uma das melhores convicções que desenvolvi, anos atrás, e que me ajudou a desfrutar toda a minha experiência de vida, foi a ideia de que não há experiências ruins, que não importa o que eu passe pela vida, quer seja uma experiência de desafio, ou uma experiência desagradável, toda e qualquer experiência me proporciona algo valioso, se eu procurar. Basta extrair uma ideia ou distinção de uma experiência para me expandir. No tempo em que ainda cursava a escola secundária e arrumava dinheiro onde podia para comparecer a seminários de desenvolvimento pessoal, meus amigos espantavam-se por eu participar várias vezes dos mesmos seminários. E me perguntavam com frequência, por que volta ao mesmo programa? Respondia que compreendia o poder da repetição, e a cada vez ouvia algo novo, porque eu era diferente. Além disso, sabia que ouvir alguma coisa várias vezes acabaria por me condicionar a usá-la, que a repetição é de fato a mãe da habilidade. A cada vez que revisava um programa, fazia distinções adicionais, ou ouvia ideias que me causavam um impacto diferente, permitiam-me criar novas referências, e com isso novas interpretações, novas ações, e novos resultados em minha vida. Use a comparação para pôr sua vida em perspectiva. Enquanto algumas experiências o enobrecem e proporcionam uma visão superior, outras mostram um lado da vida que você preferia não experimentar. Mas estas constituem o tipo de referências que podem ser usadas para ajudá-lo a manter sua vida em equilíbrio. Oferecem um novo nível de contraste. Não importa quão ruim você pense que as coisas estão para você, é bom lembrar que alguém se encontra em pior situação. Nos meus programas de comando de 7 dias, invariavelmente ocupo uma parte de um dia para apresentar pessoas que passaram pelo inferno físico ou emocional e saíram por cima, os W. Mitchells do mundo, ou meu bom amigo Mick Davis, que na juventude, embriagado, decidiu pular de uma ponte, mas não sabia que a profundidade da água era de apenas meio metro. Ficou paralítico do pescoço para baixo. Os participantes começam a partilhar por seus corações como a vida é maravilhosa, como são felizes por estarem vivos, o quanto conseguiram realizar. Ou levo meu bom amigo Dax, que foi acuado por um incêndio, teve o corpo inteiro queimado e acabou cego. Mais tarde, apesar de todos esses desafios, tornou-se um advogado militante. O tema para o dia é estabelecer uma convicção simples e profunda: não tenho problemas. Em comparação com os bravos indivíduos que partilham sua história, os outros na sala compreendem que não têm grandes desafios. Subitamente, os problemas que enfrentam com cônjuges, aproveitamento escolar dos filhos e perda de um negócio, ou o fracasso em alcançar seus objetivos, entram em perspectiva. Também podemos usar novas referências para nos motivar, se começamos a nos tornar complacentes. Embora seja verdade que não importa quão ruins as coisas estejam para você, sempre há alguém em pior situação, também é verdade que não importa quão bem as coisas estejam para você, sempre há alguém se saindo melhor. No momento em que você pensa que sua habilidade alcançou o nível mais elevado, descobre alguém que atingiu uma posição ainda mais alta. E isso é uma das maravilhas da vida, impele-nos a uma contínua expansão e crescimento. O poder de ter novas referências para aumentar os padrões é imenso, quer seja pelo estudo dos ensinamentos de um grande líder espiritual, que continua, apesar dos abusos de outros, a dar amor,
ou pela observação daqueles que alcançaram o sucesso financeiro, para se constatar o que é de fato possível. Jamais esquecerei meu primeiro encontro com o arquiteto e magnata da hotelaria Chris Meter. Beck e eu tivemos o privilégio de figurar entre as primeiras pessoas convidadas a visitarem a nova casa do Chris, junto de sua família, no Havaí, uma residência de 70 milhões de dólares, além de qualquer descrição verbal. Só a porta da frente custou 1 milhão de dólares. Suas regras podem dizer é um incrível desperdício de dinheiro, mas também foi uma tremenda experiência de expansão, do que é possível em termos de crescimento empresarial ou econômico. De repente, meu castelo de 4 milhões de dólares entrou em sua devida perspectiva. Mal dava para cobrir o custo da porta da frente e da escada de mármore. Havia espaço em minha vida para pensar maior, empurrar os limites, imaginar o inimaginável. A melhor parte de conhecer Chris e sua esposa, Pat, foi descobrir que são pessoas muito simpáticas, que usam a riqueza para criar um ambiente que os inspire de verdade. Usar referências de comparação é um dos meios mais poderosos, portanto, para mudar nossas percepções e sentimentos. Se em algum momento começo a perder a perspectiva por sentir que estou trabalhando demais, penso sobre um homem que compareceu a um dos meus seminários, anos atrás. Era simpático e gentil, um homem que infelizmente acabou no lugar errado, na hora errada. Um dia, pouco antes de completar 45 anos, ele entrou num posto de gasolina onde havia 2 homens que haviam saído da prisão naquele dia. Pelo breve episódio de liberdade, os homens concluíram que não gostavam da vida no mundo exterior, e projetaram um plano para voltar à prisão. Matariam a primeira pessoa que entrasse no posto. Não importava quem fosse, de que idade, homem ou mulher, simplesmente matariam o próximo ser humano que avistassem. Quando aquele homem parou o carro e saltou para encher o tanque, eles o atacaram e o espancaram. Brutalmente até a morte. Agora me diga, acha que você tem problemas? Ele deixou para trás viúva e 4 filhos pequenos. Fiquei arrasado com a história, não podia acreditar. Como sair com um significado positivo de uma experiência que parece não ter nenhum? Eu nem sequer podia imaginar uma coisa assim acontecendo a qualquer pessoa de minha família, e o que isso me causaria. Perguntei a mim mesmo o que podia fazer para ajudar. Telefonei para a viúva, ofereci ajuda, por qualquer meio ao meu alcance. Meu objetivo primário era me certificar de que ela tentava encontrar na experiência alguma espécie de significado fortalecedor, para si mesma e para os filhos. Seria fácil demais usar aquilo como uma referência para apoiar a convicção de que não vale a pena viver a vida, de que a humanidade é má e destrutiva, que você pode fazer tudo certo, e ainda assim ser ceifado de um momento para outro. Então por que se esforçar? Comuniquei a essa mulher a importância, para o bem de seus filhos, de encontrar de alguma forma nessa experiência um vestígio de significado, a fim de fortalecê-los, em algum nível. Quando lhe perguntei o que a experiência podia significar, ela disse que sua dor era profunda, e também, o que era muito mais importante, que a única coisa positiva fora o fato de que, quando a notícia safra nos jornais, receberá uma quantidade incrível de amor e apoio, pessoalmente por meio de centenas de cartas de pessoas da comunidade. Compreendi que se acreditasse que as pessoas eram destrutivas, acrescentou ela, ou que isso significava que a vida era injusta, destruiria a mim mesma e a meus filhos. Por isso, embora seja extremamente doloroso neste momento, eu sei que deve ter acontecido por um motivo. Não tenho como explicar, é apenas uma questão de fé. Essa mulher encontrou a coragem para usar a fé como a suprema referência. Sua disposição em confiar que devia haver uma razão, mesmo que não pudesse conhecê-la, libertou-a da experiência mais dolorosa de sua vida e ainda a fortaleceu. Que mulher extraordinária! E como seus filhos são afortunados! Ela lhes disse: Crianças, quero que observem todas essas pessoas, e enquanto amor estão nos oferecendo. As pessoas são realmente boas. Há umas poucas no mundo que são más, e precisam ser ajudadas, mas seu pai sempre acreditou em Deus, e agora foi para um lugar melhor. Teve coisas a fazer enquanto permaneceu aqui, e agora seu tempo acabou. Mas nosso tempo não acabou,
e temos de aproveitar ao máximo enquanto estamos aqui. Temos de usar a morte de seu pai para nos lembrar que a cada dia devemos viver a vida em toda a sua plenitude. E não podemos ficar pensando que o perdemos, pois ele estará sempre conosco. É apenas com o coração que se pode ver direito, o essencial é invisível aos olhos. Antoine de Saint-Exupéry. É possível que os dias que parecem piores em nossa vida sejam os mais poderosos em termos das lições que optamos por aprender? Pense a respeito de uma das piores experiências que já lhe ocorreu. Ao recordá-la agora, pode pensar em quaisquer meios pelos quais teve alguma espécie de impacto positivo em sua vida? Talvez tenha sido despedido, assaltado e espancado, ou se envolvido num acidente de carro, mas da experiência adquiriu uma nova determinação, ou uma nova percepção, que o levou a crescer como uma pessoa, e a aumentar de forma considerável sua capacidade de contribuir. Compreendo que algumas situações podem ser mais desafiadoras do que outras para se encontrar algo de bom a respeito, mas a esta altura do livro você não é mais um iniciante. Já ampliou sua imaginação e flexionou os músculos do fortalecimento. Aprendeu como controlar seu estado, a dirigir o foco por intermédio de perguntas melhores. Se foi maltratado quando criança, talvez isso o tornasse mais sensível em relação às crianças e o levasse a romper essa corrente de abusos. Se foi criado num ambiente repressivo, talvez isso tenha levado a lutar pela liberdade dos outros. Se sentir que nunca foi bastante amado, talvez seja agora uma pessoa generosa. Ou talvez aquele evento horrível o levasse a tomar novas decisões, a mudar a direção de sua vida e, por conseguinte, de seu destino. Talvez seus piores dias tenham sido na verdade os melhores. Você pode protestar, não, Tony, há algumas coisas no meu passado que não tiveram o menor propósito. Nunca vou superá-las, sempre me causarão dor. Está absolutamente certo, enquanto mantiver a convicção de que foi explorado, ou de que perdeu algo que nunca poderá ser restituído, sempre haverá de sentir a dor. Mas basta lembrar que a perda é imaginária. Nada jamais desaparece no universo. Apenas muda de forma. Se alguma coisa ainda o magoa, é por causa do significado que vinculou. Talvez precise ter fé e dizer: mesmo que eu não saiba por que isso aconteceu, estou disposto a confiar. Algum dia, no momento oportuno, compreenderei. Referências limitadas criam uma vida limitada. Se você quer expandir sua vida, deve expandir suas referências, buscando ideias e experiências que não seriam parte de sua vida se não as procurasse conscientemente. Lembre-se de que raramente uma boa ideia vai ao seu encontro, você deve procurá-la ativamente. As ideias e experiências fortalecedoras devem ser perseguidas. Um universo de ideias e experiências. Ao expandir nossas referências, criamos um grande contraste para avaliar a vida e as possibilidades. Se você tem aumentado seus problemas de modo desproporcional, pense no seguinte: vivemos numa galáxia que contém várias centenas de milhares de milhões de estrelas. Depois, compreenda que vivemos num universo que contém várias centenas de milhares de milhões de galáxias. Em outras palavras, há várias centenas de milhares de milhões de sóis só em nossa galáxia. Quando pensa sobre a imensidão do universo, e depois contempla o período de vida médio de um ser humano, generosamente em torno dos 90 anos, isso não lhe proporciona uma perspectiva diferente? O período da vida humana é um ponto ínfimo no tempo. E, no entanto, as pessoas se preocupam angustiadas com o pagamento da hipoteca, que tipo de carro guiam, ou como será sua próxima reunião de negócios. Creio que uma folha de relva não é inferior ao dia de trabalho das estrelas. Walt Whitman. Estou sempre tentando expandir e melhorar minhas referências, porque acredito no antigo tempo de computador gigo. Garbage in, garbage out, lixo entra, lixo sai. A cada dia que vivemos, absorvemos novas informações, ideias, conceitos, experiências e sensações. Precisamos montar guarda conscientemente na porta de nossa mente, a fim de garantir que só permitiremos o ingresso de coisas que vão enriquecer nossa vida, e que as experiências procuradas aumentarão o suprimento de possibilidades.
Ao ajudarmos nossos filhos a se expandirem e crescerem, precisamos guiá-los para experiências que proporcionarão referências positivas para o futuro, referências que os ajudarão a saber que são capazes de lidar praticamente com qualquer coisa. Ao mesmo tempo, precisamos ensinar com que tomar cuidado na vida. Certas referências denigrem nossa experiência de vida. Você não fica um pouco preocupado quando ouve música como a dos Geto Boys? Uma de suas canções recentes fala em cortar a garganta de uma garota, e depois fazer sexo com o cadáver. Não acha que esse tipo de referência, repetida muitas vezes, não apenas na mente de crianças, mas também na de qualquer pessoa, seria um tanto destrutivo? Não estou dizendo que alguém vai ouvir essa canção e sair para fazer o que ela sugere, estou apenas dizendo que é um lixo. Isso significa que defendo a censura? Absolutamente não. Acho que uma das maravilhas dos Estados Unidos é a liberdade, mas também acho que você e eu, como líderes, temos o direito e a responsabilidade de saber o que as referências significam e o impacto que podem ter na qualidade de nossas vidas. Amplie as referências e amplie sua vida. Sempre podemos aproveitar qualquer coisa que a vida tem a oferecer de uma maneira fortalecedora, mas temos de fazê-lo antes da ação. As opções que tenho em minha vida derivam de um rico conjunto de experiências de referência, que tenho buscado conscientemente, numa base permanente. Procuro todos os dias por meios de me expandir. Em 31 anos de vida, acumulei centenas de anos de experiência. Como posso dizer isso? O número de experiências desafiadoras e enriquecedoras que tenho em um mês deve ser o que a maioria das pessoas experimenta ao longo de um período de anos. Um dos grandes meios pelos quais comecei a fazer isso, a partir dos 17 anos de idade, foi por meio das ricas experiências que os livros oferecem. Bem jovem, desenvolvi a convicção de que os líderes são leitores. Os livros podiam me levar a outras terras, onde eu podia conhecer pessoas excepcionais, como Abraham Lincoln ou Ralph Waldo Emerson, as quais podia utilizar como meus treinadores pessoais. Também sabia que nas páginas dos livros podia encontrar as respostas a praticamente qualquer pergunta. Essa amplitude de referências proporcionada por centenas de livros me permitiu incontáveis opções para ajudar as pessoas. Procurei essas referências porque compreendi que, se não alimentasse a mente com os elementos nutritivos por que ansiava, teria de me contentar com o lixo intelectual que podia ser encontrado nos programas noturnos da televisão, ou nas opiniões dos jornais. Se essa é a nossa principal fonte de informações, então podemos esperar pelos mesmos resultados de todas as outras pessoas na sociedade. O meio mais poderoso de ter uma profunda compreensão da vida e das pessoas, de nos proporcionar um maior nível de opções, é nos expormos a tantos tipos de referência quanto for possível. Na juventude, fui inspirado a procurar a compreensão espiritual quando percebi que frequentar apenas uma igreja e fora exposto a apenas uma filosofia religiosa, durante a maior parte de minha vida. Na escola secundária, ganhei uma bolsa de estudos em jornalismo, para cursar um programa de 2 semanas na Universidade Politécnica Estadual da Califórnia, em São Luís Obispo. Naquele domingo, todos recebemos a incumbência de escrever um texto sobre um serviço religioso. Ao circularmos pela comunidade, decidindo para onde ir, eu me descobri atraído para a igreja de minha denominação. No caminho, porém, ouvi alguns amigos falando sobre a igreja mórmon pela qual acabáramos de passar, e como eram horríveis as pessoas que ali se encontravam. Pareceu-me que as pessoas não eram tão deploráveis assim, e senti que tinha de ver o que acontecia naquela igreja. Compareci ao serviço e constatei que os mórmons amavam Deus tanto quanto eu. A única diferença era o fato de terem algumas regras que divergiam um pouco das nossas. Isso desencadeou minha odisseia espiritual, que se desenvolveu num ritual pessoal, por quase 1 ano e meio. Ao longo dos 18 e 19 anos, 2 ou 3 vezes por mês, eu comparecia a um tipo diferente de culto: luterano, católico, batista, episcopaliano, metodista, judaico, budista e assim por diante. Em consequência, passei a viver num nível mais espiritual, e comecei a apreciar as crenças espirituais de todas as pessoas.
Mesmo não aceitando suas regras e percepções específicas, dispunha de uma base muito mais ampla de compreensão e compaixão como resultado. Se você quer expandir sua vida, trate de sair em busca. Procure algumas experiências que nunca teve antes. Vá mergulhar. Explore o mundo submarino e descubra como é a vida ali, como você é num ambiente novo. Salte de paraquedas. Quando se está sentado na beira de um avião, a 4.000 metros de altitude, e sabe-se que terá uma queda livre por um minuto inteiro, a uma velocidade de 200 km por hora, saltar do avião exige uma fé absoluta. Você não sabe o que é fé enquanto não tiver essa experiência. Tome aquelas lições de pilotar helicóptero. Garanto que vai mudar sua vida para sempre. Tire 4 dias de folga e passe-os num curso de pilotos de corrida. Vai aprender mais sobre limites e possibilidades do que pode imaginar. Passe uma noite ouvindo um concerto sinfônico, se não é algo que costuma fazer, ou vá a um concerto de rock, se é o que habitualmente evita. Expanda seu nível de opções. Um dia, por sua livre e espontânea vontade, vá a um hospital infantil durante o horário de visitas. Encontre-se com pessoas estranhas, conte algumas histórias. O desafio de desenvolver o contato e encontrar um meio de se envolver com as vidas de outras pessoas o mudará para sempre. Talvez seja tempo de mergulhar em outra cultura, ver o mundo através de olhos diferentes. Talvez seja tempo de visitar Fiji e participar da cerimônia da cava com os habitantes locais. Ou participar de um programa de carona da polícia local, em que você senta no banco traseiro de uma radiopatrulha e vê sua comunidade através dos olhos de um guarda. Lembre-se de que, se queremos compreender e apreciar as pessoas, um dos meios mais poderosos é partilhar algumas de suas referências. Talvez seja tempo de voltar à escola, explorar o universo interior pela biologia ou fisiologia, ou compreender melhor nossa cultura através da sociologia ou antropologia. Lembre-se de que quaisquer limites em sua vida são provavelmente apenas o resultado de referências limitadas. Amplie suas referências e vá imediatamente expandir sua vida. Embora as possibilidades que mencionei sejam emocionantes e inspiradoras, foram apresentadas para acionar sua adrenalina. Você não precisa fazer todas elas, ou qualquer uma delas, para adquirir novas referências. Não precisa fazer um safari na África, basta dobrar a esquina e ajudar uma pessoa desabrigada em sua comunidade a descobrir recursos próprios que ela nem sabia que existiam. Mundos inteiros se abrem com o acréscimo de apenas uma nova referência. Pode ser uma coisa nova que você vê ou ouve, uma conversa, um filme ou um seminário, algo que vai ver na página seguinte, nunca se sabe quando pode acontecer. A única maneira de descobrir os limites do possível é ir além deles para o impossível. Arthur C. Clarke. Vamos agora fazer um inventário de algumas das experiências mais poderosas que moldaram sua vida. Faça uma pausa e escreva as 5 experiências mais poderosas que moldaram quem você se tornou como uma pessoa. Não se limite a dar uma descrição da experiência, mas indique também como essa experiência causou impacto em você. Se escrever qualquer coisa que pareça ter causado um impacto negativo, acrescente no mesmo instante outra interpretação do evento, não importa o que for necessário para isso. Pode exigir alguma fé, pode exigir uma nova perspectiva que você nunca teria considerado antes. Lembre-se de que tudo na vida acontece por um motivo e um propósito, e nos serve. Às vezes é preciso anos ou décadas para percebermos o valor. Mas há valor em toda e qualquer experiência humana. Ao revisar essa lista de eventos que moldaram sua vida de uma forma positiva, quero que pense sobre algumas novas referências que seriam muito valiosas para você procurar. Uma boa pergunta pode ser a seguinte: a fim de realmente ter êxito ao nível mais elevado, de alcançar o que realmente quero para minha vida, quais são algumas referências que preciso? Talvez precise fixar como modelo alguém que sabe fazer seus relacionamentos darem certo. Descubra quais são algumas de suas convicções, quais são algumas de suas referências sobre o que faz um relacionamento dar certo. Ou talvez você apenas procure referências que o levem a apreciar mais a vida, ou a sentir que está contribuindo. Agora pense em algumas referências divertidas para se ter.
Talvez você não precise delas, mas pense em alguma coisa engraçada, ou que apenas o faça se sentir bem. Comecei a estudar artes marciais porque sabia que a disciplina me proporcionaria um incrível conjunto de estados. Conquistei a faixa preta em Taekwondo em 8 meses, estudando com o grande mestre John Rei, e modelando seu foco de extraordinária intensidade. Compreendi que se podia ter a experiência de me disciplinar com tanta determinação nessa área de minha vida, então a referência se transmitiria a outras áreas, e foi o que aconteceu. Portanto, o que mais você pode fazer? Depois de fazer uma lista de grandes referências para adquirir, indique uma data para cada uma. Decida quando as terá. Quando vai aprender a falar espanhol, grego ou japonês? Quando dará um passeio num balão de ar quente? Quando irá ao asilo de idosos local para cantar canções de Natal? Quando fará alguma coisa insólita e nova? Quais são algumas referências que você poderia oferecer à sua família, e que seriam preciosas? Talvez seja levar seus filhos ao Smithsonian, talvez seja algo tão simples como sentar e conversar sobre as referências que a família já partilhou, ou se reunir com alguns dos avós e falar sobre suas vidas, o que eles aprenderam. Quantas referências valiosas essas pessoas de 70, 80 ou 90 anos têm para oferecer aos mais jovens? Uma das experiências mais poderosas que tenho partilhado com minha família é a de entregar almoços do Dia de Ação de Graças aos que não podem ou não querem visitar os abrigos. Jamais esquecerei a reação de meu filho caçula, quando ele tinha 4 anos. Foi a primeira participação de Jairek, e fomos a um parque público em Oceanside, Califórnia. Encontramos um velho dormindo no chão de um banheiro sem porta, tentando se cobrir com roupas velhas que pegaram em latas de lixo. Meu filho se espantou com a barba comprida, ficou um pouco assustado. Entreguei a Jairek o cesto com comida e outros produtos essenciais, e disse: "Dê a esse homem, e deseje um feliz dia de ação de graças." Jairek adiantou-se, cauteloso. Entrou no banheiro, carregando o cesto tão grande quanto ele, largou no chão gentilmente. O homem parecia bêbado ou dormindo. Jairek tocou nele, e disse: "Feliz dia de ação de graças." Subitamente, o homem se levantou de um pulo, agarrou a mão de meu filho. Meu coração subiu pela garganta, e já ia avançar quando o homem beijou a mão de Jairek e disse, em voz rouca: "Obrigado por se importar comigo." Puxa, que referência para um menino de 4 anos. Lembre-se de que são os momentos de nossa vida que nos moldam. Cabe a nós procurar e criar os momentos que vão nos levar, em vez de nos limitar. Portanto, agora, saia do banco e entre no jogo da vida. Deixe sua imaginação à solta com as possibilidades de todas as coisas que pode explorar e experimentar, e comece imediatamente. Que nova experiência você pode procurar hoje que expandiria sua vida? Que tipo de pessoa vai se tornar? Entre em ação e desfrute explorar as possibilidades. Vamos descobrir a mudança profunda que deriva da